E aí, pessoal, tudo bem? Eu retardei o envio desse vídeo porque as tarefas dessa semana realmente foram muito pesadas, né? Retorno das aulas da universidade e tal, então isso dá uma quebrada na nossa rotina, mas vamos em frente. Em vídeos passados a gente falou sobre ter um sonho, a importância disso, a questão de se acompanhar de microdecisões, que é realmente para mim é muito necessário. A questão do segundo passo, depois que a gente tem um sonho, o compromisso que a gente está disposto a assumir com a realização desse sonho. E aí eu tinha me comprometido de ajudar vocês dando dicas sobre o plano de ação. Eu acho que vocês já se pegaram várias vezes se pegando, assim, se encontrando em duas situações diferentes. Observando uma ideia que para você parece ser fantástica, que seja sua ou que seja de outra pessoa, mas a execução dessa ideia é desastrosa. Quer dizer, você pega a ideia que era muito boa e simplesmente estraga tudo com a execução muito ruim. Essa é a primeira situação. A segunda situação é, de repente você teve uma ideia fantástica, uma ideia que, poxa, pode mudar a tua vida inclusive, e se depara com a dificuldade da execução dessa ideia. Quer dizer, você não consegue nem partir para executar a ideia. Na minha opinião, isso tem muito a ver com a inexistência de um plano de ação traçado ou um plano de ação mal configurado, mal planejado. Então vamos lá, aqui não é uma aula sobre plano de ação, mas dicas sobre plano de ação. E tem coisas que eu vou falar aqui, e me desculpem, que são óbvias, mas às vezes a gente precisa escutar o óbvio para poder entrar em atividade, né? Então, a primeira coisa, eu já teci comentários em vídeos passados. Por exemplo, você ter um deadline, você ter uma data que seja uma data final para aquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, tem muita gente, eu já escutei isso em vários vídeos, já li em livros, que sonho quando não tem prazo, né, quando não tem uma data limite, ele fica no campo do subjetivo mesmo, mas quando ele tem, ele vira meta. Eu já ouvi isso diversas vezes e acredito que você também. Na questão dos concursos, que é onde eu atuo, né, mais fortemente, a data da prova, de repente, é o teu deadline. Quer dizer, a partir dali você já não tem muito o que fazer, você vai ter que agir e vai ter que fazer a prova. Portanto, para se preparar nos estudos, de repente a data do concurso, né, que seja feita em uma etapa, duas etapas, não tem problema, de repente a data do concurso é o teu deadline, né? Então você tem esse prazo de agora até essa data para se preparar. E aí a ideia, e aí entra o óbvio, tendo essa data, como que você vai chegar e traçar um planejamento e uma organização de tempo e estudo para que você chegue nessa data realmente com alguma chance de efetivamente ser aprovado. Então esse é o desafio, né? O que eu coloquei em outros vídeos eu repito aqui. Uma vez que você tem esse prazo, o que você pode fazer é fracionar esse prazo mediante o que você deseja fazer. Então, por exemplo, no caso de se preparar para a matemática, pegar o conteúdo com base em editais e provas passadas e dividir esse conteúdo em etapas menores. Então, em meses, em semanas, até chegar ao ponto de realmente você dividir isso aí em etapas diárias. Então, por dia, o que é que eu desejo fazer? Aí pode vir a pergunta, Luiz, mas não tem só matemática. No meu concurso vai ter matemática, português, inglês, história e geografia? Ok. Então, você vai fazer um planejamento diário para cada um desses conteúdos. Eu tenho uma certa mania de misturar assuntos. Isso confunde muita gente, mas no meu caso, distrai minha mente, até descansa minha mente. Então, por exemplo, quando eu vou estudar para um determinado concurso, eu gosto de fazer uma parte nas exatas e uma parte nas humanas, por exemplo. Então, por exemplo, numa mesma tarde eu estudar matemática e inglês. Isso, pessoal, para mim funciona muito bem. Parece que na hora que, assim, deixei de estudar matemática, vou partir para estudar o inglês, obviamente a mente da gente cansa, óbvio. Mas parece que cansa menos quando eu mudo o terreno que eu estou estudando. Por exemplo, posso dar um outro exemplo aqui, que é a questão de leitura de livros. Eu gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo. Na verdade, eu gosto de ler livros assim. Por exemplo, pego assim 20 minutos, leio um livro. Depois eu leio 20 minutos de outro livro. Então, gosto de ir lendo os livros ao mesmo tempo nesse sentido, né? Porque parece que a minha mente, pelo menos, ela descansa.
dessa forma, tá? Então fica aqui a sugestão. A questão de como planejar isso aí, como montar um calendário, uma agenda, isso é muito pessoal. Porque vai depender, por exemplo, você é uma pessoa que trabalha, então você só tem a noite para poder estudar, ou não. Você é uma pessoa que estuda pela manhã, por exemplo, alunos do ensino médio, geralmente o ensino médio é no período matutino, e você tem tarde e noite para estudar. Né? São situações diferentes. Ou, por exemplo, você é um cara que trabalha, você faz universidade à noite e só tem os finais de semana para estudar. Então, pessoal, cada um sabe qual é o tempo que está comprometido da sua vida. O importante, e em todas essas situações, é você entender muito bem aquela diferença que eu tinha falado sobre ocupação e produção. Se ocupar não necessariamente significa produzir. Às vezes a gente se ocupa com algo e não produz. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, eu estou aqui agora porque a minha esposa está fazendo fisioterapia. Então, nesse momento em que eu prefiro ficar aqui esperando por ela, isso leva mais ou menos 1 hora, eu poderia estar ocupado e não produzindo. Eu prefiro produzir. Isso me gera em mim uma sensação muito boa, né? Uma sensação de estar sendo útil. Então, eu prefiro produzir. Obviamente, tem momentos que a gente precisa descansar, óbvio. Mas nesse momento aqui eu prefiro produzir. Então eu estou deixando para fazer esses vídeos aqui com vocês e tentando ajudar vocês da melhor forma, usando exatamente esse horário. Então você tem que ter uma política de autofiscalização, de entender, mesmo naquele tempo que você tem, que seja um tempo grande, que seja um tempo pequeno, se você está se ocupando ou se você está produzindo. E nesse momento de preparação, eu acho que o foco da gente tem que ser um foco em produzir, né? Deixa eu falar um ponto muito interessante sobre o plano de ação. Um requisito básico para que o plano de ação dê certo é você ter muito claro o que você quer. Então, isso tem que estar muito claro. Para o pessoal de concursos, eu acredito, e já coloquei isso em vídeos passados, que o requisito básico é você ler o edital e saber se você realmente tem alguma chance de ser aprovado e ser convocado no concurso. Bem, depois que leu o edital, entender se aquilo realmente é para você ou não. Quer dizer, vamos dizer que você tem todas as condições físicas, de saúde, intelectual para ter sucesso nesse concurso. Mas aquilo é para você? Você realmente deseja entrar na Força Aérea, no Exército, na Marinha, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, sei lá. Você realmente deseja isso? Porque isso dá fica mais claro na tua mente e você se empenhar dentro de um plano de ação fica mais fácil, tá? Dentro dessas dicas, e para finalizar o vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não, assim, nesse vídeo eu não tenho a mínima intenção de ser um cara planejador do teu tempo. Eu acho que essa ação tem que ser sua. Eu posso te dar algumas dicas aqui. Existe uma técnica bastante conhecida por quem planeja, não é? Por quem monta plano de ação, quer seja empresarial, de estudos e tal, que se chama uma técnica chamada 5W2H. Ok? 5W, 2H. Esses Ws e esses Hs são iniciais de palavras em inglês. Então eu vou colocar aqui e eu vou ler para não me perder, ok? Então vamos lá. O primeiro W é what, ou seja, o que você vai fazer, né? O que você pretende fazer. Então, no caso dos concurseiros, obviamente, é fazer uma prova de uma forma a ter reais chances de entrar. Então, o que fazer? É o primeiro W. Segundo W, why. Então, por que fazer? Então, muita gente faz concurso militar porque tem vocação para ser militar. Outras pessoas com vistas à estabilidade na profissão. Outras pela questão do salário. Então, por que fazer? É muito importante ter isso na mente, pessoal. Porque se você chegar à conclusão que não tem o porquê de fazer aquilo, obviamente largue mão e vá fazer outra coisa, né? O terceiro, where. Então, onde fazer isso? E nessa questão, isso vai até confundir um pouco com um H que eu vou citar. Onde fazer isso? Você vai para uma escola se preparar para o concurso? Você vai fazer isso em casa? E é muito importante você saber que existe uma diferença brutal entre os dois ambientes, né? Ou você vai para uma biblioteca pública para estudar. Em casa, você vai precisar de uma disciplina muito grande, pessoal, porque parece que na hora do estudo tudo é mais interessante. Então,
se manter sabendo o que vai fazer, o porquê vai fazer, what, why, e onde vai fazer, você vai se manter numa disciplina mais forte. Então, isso é muito importante a gente saber. O quarto W, when, quando eu vou fazer. Então, eu vou aproveitar as minhas tardes para estudar, eu vou aproveitar as minhas noites, ou não, eu vou focar os finais de semana e no final de semana eu vou ficar louco, estudando sábados e domingos, não tendo vida social, mas eu vou me sacrificar esse ano para que nos próximos anos eu tenha uma vida social super plena. Então, quando fazer. O quinto, de repente, nem se aplica a você. É mais para uma estruturação de plano de ação empresarial, que é who, ou seja, quem vai fazer aquela tarefa. No caso do estudo, você não pode relegar isso a outra pessoa, tem que ser você mesmo. Você é o agente da ação, você é o cara que vai provocar a ação. Então, 5 Ws. What, o que, why, por quê, where, onde, when, quando e o who, quem. Então, 5 Ws. 2 Hs. Primeiro, how, como. Esse H se confunde um pouco com aquele where, onde. Na seguinte medida, hoje existe uma vasta gama de possibilidades para aulas. Por exemplo, você pode fazer um curso online, você pode fazer um curso através de apostilas, e aí não seria online. Você pode fazer um curso presencial. Por exemplo, eu ouvi de uma pessoa muito próxima a mim de que ele precisa de um curso presencial, porque ele precisa que alguém imponha sobre ele um ritmo a levá-lo a uma disciplina de estudo maior. Tem gente que tem realmente essa necessidade. Isso não é defeito, isso é uma característica. Ele se sente melhor quando ele está apoiado por alguém presente. Então, ótimo. Então, essa pessoa tem que fazer um curso presencial. Já existem outras pessoas que querem uma flexibilidade maior de horários. Olha, eu trabalho em turno, às vezes em contraturno, então eu não posso ter um curso presencial, eu vou fazer um curso à distância. Para quem vai fazer um curso à distância, e eu vou dizer baseado na experiência que eu já tive cursos de complexidade muito leve, por exemplo, fazer um curso de inglês à distância, e também já tive cursos de uma complexidade de média para alta, que era um curso dentro da área de engenharia. E eu vou falar para vocês que o meu maior desafio num curso à distância foi me manter focado. Isso foi muito difícil. Assim, com a minha maturidade, né, eu já tenho uma certa idade, eu consegui bypassar essa dificuldade e consegui terminar o curso. Mas necessita de você ter uma disciplina muito grande, tá? Então já fica aqui o recado, né? Normalmente cursos presenciais são mais caros, cursos online são mais baratos, mas você tem que ter ideia do custo-benefício da tua escolha. Então o primeiro H, como, né? E o segundo H, que desculpa, eu falei com, how, né? Como. Então, e o segundo H tem a ver com essa última partezinha que eu expliquei, how much, quanto custa. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso à distância, mas eu vou me apoiar em livros. Beleza, então você vai ter que comprar livros ou baixar livros, e eu sei que isso tem um custo. Eu vou precisar de uma internet mais rápida, porque os vídeos eu não consigo assistir pela minha internet normal. No Brasil a gente ainda enfrenta essa dificuldade. Então, você vai escolher ou definir como você vai fazer, o primeiro H, how, e o segundo você tem que ter na sua mente, how much, quanto custa para eu fazer dessa maneira. Então, pessoal, aí é a técnica dos 5 Ws e 2 Hs, que eu acho bastante útil. E se você ficou em dúvida, então eu vou repetir os 5 Ws e os 2 Hs, tá bom? Então, 5 Ws, what, o que, o why, né? Por quê, o where, onde, when, quando, who, quem. Na verdade, a nossa técnica aqui para estudar vai ficar 4 Ws, né? Porque o who tem que ser você mesmo. 2 Hs, how, então como, e o outro H, how much, quanto custa. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo ficou muito longo, mas a minha ideia aqui foi tentar ajudá-los nessa questão do plano de ação, dar dicas de como montar o plano de ação. E de repente vocês vão encontrar aí na internet vários modelos de plano de ação diferentes. O importante é que vocês ajam, entrem em ação e de forma planejada e organizada, para que todo o esforço que você fizer, quer seja esforço de tempo, esforço financeiro,
ele tenha um resultado efetivo. E isso é o mais importante. Isso é o que leva a gente a perseguir realmente a execução daquele plano. Tudo bem? Pessoal, valeu a companhia de vocês. Fico por aqui nesse vídeo, tá bom? Até o próximo. Valeu. Tchau.